E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Bem-vindos a outro vídeo de segunda. Eu sou o Rodrigo e como vocês já estão vendo ali, hoje é dia de falarmos do Superman, mais especificamente de essa edição aqui, o Estigma do Superman. Uma edição que tem nomes de peso na sua composição, né? Vance, Garcia Lopes, Rubinstein e Stewart. Cara, é muito curioso até essa edição tá aqui, porque eu tenho um vídeo no canal, aí um vídeo mais antigo, no qual a edição é o Estigma do Batman. Na época eu não tinha ideia de que um dia eu faria uma pequena série com esse tema, versões alternativas de super-heróis. Eu jamais me passaria pela cabeça, né? Então eu acabei fazendo aquele vídeo com a revista do Batman, o Estigma do Batman, né? O Estigma do Batman. E, velho, se eu pudesse adivinhar, ela faria parte dessa pequena série de segunda-feira agora. Na verdade, naquele momento em que eu gravei, eu não tinha nem me dado conta de que eu tinha uma edição que é o Estigma do Superman. É uma edição da Mitos, né? Eu não me lembro, não me recordo o ano de lançamento. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa aqui. Provavelmente aqui, ó, 2001. Dentro da temática que estamos nos referindo, né, de super-heróis em suas versões alternativas, né? E essa história do Superman aqui, ela na verdade faz jus a esse subtítulo, a esse chamariz na capa, né? Um Superman como você nunca viu. Isso é fato. Para você que não conhece o material, que por acaso não leu a história, pode ter certeza de que isso aqui é uma verdade absoluta. É um Superman como você nunca viu. O problema é, isso significa que é uma boa história? Bom, aí entramos numa zona conflitante, numa zona difícil. Porque eu tenho duas impressões sobre essa história, sobre essa edição. E as duas são claramente conflitantes uma com a outra. Eu vou explicar melhor. Quando eu adquiri essa edição, eu a adquiri num sebo, né? Podem ver aqui pelo bendito precinho aqui em cima que o pessoal cola. Eu a adquiri num sebo e até então só tinha ouvido falar dela por alguns anúncios e tal, né, que eu tinha visto dessa edição em outras revistas por aí, né, aquela coisa. Né, inclusive ela é, ó, Bem-vindos ao Mundo Real, né, a série Mundo Real conta histórias de seres humanos normais, cujas vidas são extraordinariamente afetadas pelos ícones da DC, essas coisas todas. Eu acho que, né, todos somos razoavelmente inteligentes para saber, né, qual é a questão básica aqui. E isso já deixa claro porque realmente é um Superman como a gente nunca viu. A arte é muito boa, né? Não poderia deixar de ser, né? Em se tratando do Garcia Lopes. A história se passa ali nos anos 50. E o cara é fera. Mas a história, no primeiro momento que eu li, cara, eu acho que às vezes você simplesmente não tá maduro o bastante para entender uma história, para pegar o contexto da história. Porque a história da primeira vez que eu li me decepcionou. Me fez achar que eu tinha investido o meu dinheiro, ainda que barato até mesmo para a época, numa história que não valeria a pena. Eu achei a história morna, eu achei uma abordagem tola, achei assim que tinha tão pouco a ver com o Superman que chegou a me dar a impressão, isso, lembrando, estou falando da primeira leitura, da primeira vez que li essa história, né? Chegou a me dar a impressão de que o Superman era apenas uma desculpa para alguém criar essa história, entendeu? Era apenas um motivo, era apenas uma muleta para que pudesse se inserir tal história nessa ideia de mundo real. E
E era só isso. Tipo, ele era literalmente a tatuagem no peito do cara e só. Não tinha mais nada a ver com o Superman. E isso, nesta primeira leitura, me chateou bastante, me deixou bastante decepcionado. Eu pensei, meu, realmente não valeu a pena. Vale muito a pena pela arte, não vale a pena pela história. Curiosamente, o estigma do Batman, quando eu li, me causou um efeito bem diferente, porque eu gostei bastante. Né, as coisas são assim. E larguei essa edição lá, né, cara, na coleção. Deixei ali. E algum tempo depois, tô remexendo, encontrei a edição e resolvi reler. Achei que era interessante reler a história. E cara, o efeito já foi diferente. Havia se passado literalmente alguns anos entre a primeira vez que eu li a história e quando eu reli. Eu passei a perceber com maior clareza, pelo menos a ideia básica do porquê era o estigma do Superman. A gente costuma dizer sempre que o Superman é o escoteiro de azul, né? É aquele cara bonzinho demais, aquele cara muito gente boa, que nunca quer fazer mal pra ninguém, né? O sujeito da luz. E o cara, o protagonista dessa história, eu não vou dar muitos detalhes, como sempre, né, pessoal? Vocês sabem disso, eu não vou ficar dando spoilers, eu não vou ficar dando detalhes da história, mas o protagonista dessa revista, ele passa por tal transformação que você começa a realmente perceber os valores que o Superman, que é o nosso escoteiro de azul, o escoteiro de Krypton, realmente sempre tenta passar nas suas histórias tradicionais. Porque ele realmente começa como um bom sujeito, mas muito perseguido, muito deslocado, se torna um sujeito completamente antagônico ao que era a própria personalidade, violento, vingativo, e depois ele acaba redescobrindo seus conceitos, seus valores e se torna uma pessoa digna de respeito. E neste caminho que ele percorre, ele sofre um up de poder e importância, um up cruel, um up negativo, não é uma maneira de poder de se orgulhar, vamos dizer assim, embora muitos possam dizer, e aí vamos deixar isso para a filosofia, né? Mas muitos podem dizer que não existe um poder que seja realmente 100% benéfico. Mas no caso dele era realmente um poder que não tinha absolutamente nada de benéfico, mas que fazia com que ele fosse realmente temido e muito mais poderoso que todos à sua volta, como o Superman. Talvez sem a parte do temido, né? E ele começou a aprender a usar vamos dizer assim, usar este poder, a saber que este poder não valia de nada, não fazia dele mais importante se não fosse bem usado, se não fosse usado de maneira correta. Enfim, na segunda leitura, essa história já passou a me interessar pelo texto muito mais do que só me interessava pela arte. Eu comecei a entender o contexto e mudei a ideia de que parecia que o Superman era apenas uma desculpa, um pano de fundo para se fazer uma história para vender revista. Realmente deu para entender isso. E eu passei a gostar. Ainda não acho que seja uma história fantástica, no que se refere ao texto, ao roteiro. Ainda não acho que seja a criação mais assombrosa que eu já li, o melhor aproveitamento possível da ideia, né, que se poderia encontrar. Não. Mas a história se reveste de importância, se reveste de elegância e se mostra uma boa história e muito bem assertiva dentro do contexto a que ela se propõe, que é pessoas normais, né, afetadas na sua vida de maneiras bem extremas pelos super-heróis da DC.
O tema em si, esse próprio tema, né, do estigma das pessoas ditas normais, afetadas pelos personagens, já é um tema que até tem uma certa originalidade, um certo campo de interesse. Pelo menos na época tinha, né? Hoje em dia talvez nem tanto, mas na época tinha. Mas muitas vezes, para uma boa história, não é a questão da ideia que nunca foi dita, que nunca foi explorada, é de como ela é explorada, né? E foi uma história muito bem explorada, no final das contas. Eu precisei amadurecer um pouco. Acho que essa é a palavra. Talvez outros que tenham lido tenham percebido isso desde o começo, e outros até hoje não gostam. Essa é a essência da coisa, né? As mesmas coisas atingem pessoas diferentes de maneiras diferentes. Mas eu já não me arrependo de ter comprado essa edição. E tô feliz de poder mostrar ela aqui hoje. E se você gostou, deixa like.